Olá pessoal, eu sou a professora Priscila Brum e estou aqui com o Realize Concursos, para tratar de mais um assunto do edital de monitor de alunos para a prova de Iguaba, que acontecerá no próximo dia 14, beleza? Vamos lá, pessoal. Gente, antes de começar, gostaria de saber se vocês têm interesse que nós façamos um simulado de ECA, de língua portuguesa, de conhecimentos específicos para monitor de alunos. Nós estamos pensando em fazer um simulado e vendê-lo por R$10, tá? 50 questões. Se houver interesse, por favor, comuniquem lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Gente, a nossa aula de hoje é mais um tema apresentado pela IBDO no edital, Ética e Cidadania. Nós temos duas vertentes desse tema, tá? Nós temos uma vertente mais constitucional, mais legal, ok? Referente a leis, que eu creio que não é a parte que vai cair na prova de vocês, ok? E nós temos também uma outra parte, que é uma parte mais filosófica, de relacionamento entre pessoas, de vivência em sociedade, que é o que nós vamos trabalhar hoje, que é o que realmente eu acho que vai cair na prova de vocês. Vamos lá. Pessoal, é essencial ao servidor a noção de ética no cumprimento do dever. Por isso, é tão essencial que não só nas avaliações, mas também como regramento da conduta no trabalho público ou no serviço público, né? Gente, olha só. Esse tema, ele vem de encontro com todas as outras aulas que tem na nossa playlist, tá? Porque a ética e a moral, conforme nós vamos desenrolar aí essa aula, vocês vão compreender que ela está envolvida, está inserida dentro da mediação de conflitos na escola, dentro do controle da movimentação dos alunos, dentro da dimensão sobre o trabalho e o atendimento ao público, dentro da colaboração das atividades extra-classe. Todo esse processo é baseado praticamente na ética e na moral, tá? E nós vamos falar aí o porquê. A ética, gente, são ações humanas em relação à vida, é uma reflexão das ações. Então, por exemplo, a ética, ela vem de uma palavra grega chamada ethos, que significa caráter, índole, a maneira de ser de uma pessoa ou de uma comunidade, tá? A ética, ela faz parte, ela é a parte da área do conhecimento filosófico que reflete sobre as ações humanas em relação à vida de cada um e à vida em comunidade. Por exemplo, a ética no trabalho é uma coisa muito importante, porque a sua postura, né, vai determinar o tipo de profissional que você é. Essa parte da matéria que vai cair na sua prova, que é do edital, ela diz respeito às ações refletidas, aquilo que você tem que pensar antes de fazer, né? A postura que você tem mediante o seu dia a dia no trabalho. Essas ações refletidas, ela se pensa de acordo com o temperamento e caráter da pessoa que está pensando, né? No caso, você. Então, você, a partir do seu comportamento, a partir do seu caráter, é que você vai pensar sobre uma atitude a ser tomada, sobre algo que está acontecendo no ambiente escolar, tá? Moral. A moral, ela é uma palavra que ela é complementar à ética, é um conceito que é complementar, tá? E o que é a moral? São ações as quais não são pensadas pelas pessoas, são orientadas por costumes e hábitos daquele meio social. Por exemplo, suponhamos que você vai fazer no dia da prova, você vai de ônibus, né? E aí você está no ponto de ônibus, o seu ônibus está chegando, você faz o que para o ônibus parar? Você vai fazer um sinal, você vai esticar a mão e vai fazer um sinal para aquele ônibus parar. Isso, gente, é uma ação que ela não é pensada anteriormente por você. Ela é uma ação que é orientada por costumes e hábitos da sociedade que você vive, correto? Então, isso é a moral. Definindo esse conceito de moral, nós temos essa apresentação, tá? São as ações às quais as pessoas não pensam antes de fazer, porque já é tão comum, é o seu dia a dia. Por exemplo, você vai entrar na escola, aí você entrou na escola e viu o auxiliar de classe. Aí você vai falar o que para ele?
bom dia. Você não pensa, você vai para a escola, no caminho da sua escola, você não vai pensando, nossa, vou chegar lá, vou dar bom dia para o João, vou dar bom dia para Maria, vou dar bom dia para Fernanda, não. Você entra na escola e automaticamente você fala o bom dia. Por quê? Porque faz parte dos hábitos da sociedade a qual você vive, tá? Então, resumindo, a ética é a reflexão do que nós iremos fazer, e a moral são as ações que são orientadas por costumes e hábitos daquele meio social ou daquela sociedade. Tranquilo, pessoal? Muito tranquilinho, né? Muito fácil de compreender. A ética é um conjunto de ordenamentos sobre o comportamento, um conjunto de condutas que foram refletidas e cujo objeto é o homem e a sua felicidade em sociedade. Então, assim, por que isso? Porque a gente precisa sempre pensar de uma forma ética, refletir antes de alguma ação, de forma que beneficie, né, o meio. Eu estou falando voltado para o concurso de vocês, que são monitores escolares, que serão monitores escolares. Ela pode ser definida como a teoria do comportamento moral que pretende compreender, explicar e justificar a moral ou as diferentes morais de uma sociedade. Por exemplo, tem a questão habitual que acontece todo dia na sua escola, que seria a moral. E a ética é como você ordena isso, tá? Sobre como o seu comportamento vai de encontro com a moral para ordenar isso dentro do processo escolar. Ok, pessoal? É meio filosófico, é reflexivo, né? Mas é isso aí mesmo, tá? Já a moral é a variável de uma sociedade para outra e pode variar de um indivíduo para o outro. A ética ela é universal. Por quê? O que eu falei para vocês? A moral, ela se refere ao quê? Costumes e hábitos. Peraí, galera, desculpa, apertei o botão errado aqui. Só um minutinho, por favor. Voltando. Costumes e hábitos de uma sociedade. Então, se a moral ela é costume e hábito de uma sociedade, isso quer dizer que as sociedades variam de costumes e hábitos. Por exemplo, nós comemos carne de boi, né, de vaca. Lá na Índia, na sociedade indiana, isso é imoral, né? Não se come esse alimento, não se come a carne de boi e de vaca. Por quê? Porque é o hábito e é o costume da sociedade indiana, que é diferente do nosso. Por isso que aqui está dizendo que a moral é variável de uma sociedade para outra, tá? E ela também pode variar de um indivíduo para o outro. Por exemplo, o indiano vem para o Brasil, ele chega aqui no Brasil, ele sabe que aqui é servido carne de boi, porém ele não come porque não faz parte dos seus costumes e dos seus hábitos, tá? Já a ética, ela é universal, absoluta e imutável. Caráter é caráter. Um bom caráter é um bom caráter. Uma boa índole é uma boa índole, certo? Em qualquer lugar do mundo, independente da sociedade que se vive. Os costumes e as tradições, eles são a matéria-prima da moral, tá? A partir dos valores morais são estabelecidos os princípios éticos. Então, a partir dos valores de uma sociedade, são estabelecidos o quê? Os princípios éticos, né? Que vão nortear essa sociedade. Então, eu trouxe duas questõezinhas aí para vocês, pessoal, para a gente fazer um treininho rápido sobre esse assunto. Em relação à ética, democracia e cidadania e a função pública, assinale a alternativa correta. Eu gostaria, antes de realizar essa questão, que vocês, quem nunca fez concurso ou que tá inexperiente nessa área, pessoal, atentem isso aqui, ó. Se você tiver estudado e se você souber o conteúdo, atente para isso aqui. Isso aqui chama-se comando da questão. Quem conseguir interpretar o que o comando da questão quer, já acertou 50% da questão, tá? Depois é só você interpretar e conseguir marcar o X no lugar certo, que é o nosso objetivo, tá?
atentem sempre a isso. A IBDO, ela traz muito a palavra exceto. Assinale a alternativa. Por exemplo, eles poderiam colocar aqui, essa questão não é uma questão da IBDO, mas eu trouxe como modelo para vocês. Em relação à ética, democracia e cidadania, a função pública, vírgula, exceto, é uma característica dessa banca. Estejam atentos a isso, tá? Melhor forma para você estudar é treinar, é fazer questão. Como é que treina? Fazendo questão. Eu dou sempre o exemplo para os meus alunos o seguinte: Cristiano Ronaldo e Messi são os melhores jogadores do mundo, né? Aí nos últimos anos, eu não entendo muito bem disso, mas é o que aparece sempre na mídia. Eles já são multimilionários, a grana que eles têm já dá para 2 gerações, mas o que eles fazem todo santo dia? Treinam. Por quê? Porque o treino é que leva à perfeição. E o treino para você que é concurseiro é o quê? Resolver questão, tá? Sem mais delongas, vamos lá. Em relação à ética, democracia e cidadania e à função pública, assinale a correta. Letra A. A ética não guarda relação com a democracia. Errado. Aqui a gente anula a questão, tá? Cuidado com isso aqui, ó. O não, ok? Pois regimes democráticos focam na heteronomia de seus cidadãos. Errado. A cidadania pressupõe o exercício de direito, ao passo que se alinha com o cumprimento de deveres. Ok. Gostei dessa, acho que pode ser a correta, vou fazer um tiquinho do lado. C. A liberdade do cidadão no contexto de coletividade deve ser consequência de sua responsabilidade para consigo, sem consideração às especificidades das relações coletivas. Como assim? A gente vive em sociedade e não pensa no coletivo. Tem que pensar, então essa questão aqui também está errada. Letra D. O deixar o servidor de utilizar dos avanços científicos tecnológicos dispostos para o cumprimento de seu mister não será passível de configuração de conduta antiética. Totalmente errado, né, pessoal? Vamos a D. Tratar mal o cidadão pagador de tributos é algo possível. Pelo amor de Deus! Nunca isso aqui vai ser uma verdade, tá? Então, a nossa resposta certa é a resposta da letra B, tá? Vou passar para outra. A respeito dos princípios de ética e cidadania, assinale a alternativa correta. A cidadania é uma ligação que o indivíduo tem com o universo, garantindo-lhe direitos e isentando-lhe de obrigações. Claro que não, né? Isentando de obrigações, ou seja, você é cidadão, você não tem que cumprir com as regras sociais. Claro que tem, tá errado. Conservar os bens públicos não pode ser considerado como exercício de cidadania. Claro que é. Faz parte da cidadania, né? Fazer a conservação dos bens públicos, tá? O que é a cidadania? A cidadania é você ser o sujeito de direitos e deveres. Opa! Anotem isso aí no seu estudo, tá? Cidadania é você o sujeito de direitos e deveres. Ou seja, você tem seus direitos dentro da sua sociedade, mas você também tem os seus direitos, os seus deveres a cumprir, ok? Um deles é conservar os bens públicos, né? Embora muitas pessoas não façam isso, saiam destruindo BRT, banco de praça pública, telefone público, isso não é uma atitude cidadã, ok? Letra C. O profissional que exerce seu trabalho em uma organização não desempenha o seu papel como cidadão. Gente, olha só. Isso aqui está totalmente errado. Nasceu, o cara já é cidadão, né? E ele exerce o seu trabalho, se ele está exercendo o seu trabalho em uma organização, ele está desempenhando o seu papel como cidadão, como colaborando para a sociedade com o seu trabalho, tá? D. A preservação do meio ambiente pode ser considerada como uma atitude relacionada à cidadania. Com certeza. Obviamente. Letra E. Apesar de ser considerada como uma conduta antiética, a corrupção pode ser justificada pelo amor de Deus, né? Essa questão tá moleza, mole, beijo, tá? Então a resposta certa aqui é a letra D. Então vamos lá, pessoal. Cidadania. O que é cidadania? Vou colocar aqui para vocês. Cidadania tem a ver com seus direitos e com os deveres do cidadão para com sua sociedade.
Certo, pessoal? Quando a gente, por exemplo, exemplo de cidadania, cuidar do bem público. Não é porque não é seu, que é seu, é da sociedade, mas não é seu pessoal que você vai destruir, né? Cumprir os seus deveres. Quer mais? Vamos lá, gente, vamos pensar aí. Quer mais? Né? Entre cumprir os seus deveres, tá aí, votar e ser votado, pagar os seus impostos, né? Entre outras coisas. Sempre, na lei, inclusive, existem leis, inclusive nas leis educacionais, já que vocês estão fazendo para esse cargo, né, de monitor de alunos que envolve a questão escolar, vocês podem ver que muitas vezes quando o profissional da educação, que vocês vão se tornar profissionais de educação, não cumprem, às vezes, vocês estão observando uma situação e aquilo ali, vocês deixam para lá, por exemplo, estão observando uma situação de uma criança que é violentada dentro do seu seio familiar. Se você está observando aquilo, e se você está sabendo que aquilo ali está acontecendo, e você não leva a autoridade, né, da sua escola, que no caso é a direção, você pode até, inclusive, ser responsabilizado por isso, né? Então a gente tem que pensar nesse aspecto de trabalhar a cidadania como um todo, tá? Todas as pessoas são cidadãs aqui no Brasil, tá? E na maior parte do mundo também. Então isso quer dizer o quê? Que a pessoa nasceu, tá com 3 horas de vida, ela é cidadã, tá? Ela é uma cidadã de direitos e deveres, ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês no estudo para a prova e que vocês tenham sucesso na prova do dia 14. Lembrando que se vocês quiserem que a gente produza um simulado para vocês, tá? De 50 a 60 questões, manda uma mensagem lá no grupo do Realize, manda uma mensagem para mim no privado, tá? Que eu vou, que a gente vai produzir para vocês com certeza, para auxiliar aí na aprovação de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.